Diogo, agora a gente vai pro quadro em que a gente simula que a vida funciona como uma rede social. Se a gente gosta de alguma coisa, a gente vai de like, o que eu espero que não aconteça. E se a gente não gosta, a gente vai de arrasta para cima. E o assunto dessa semana é uma coisa que pegou muita gente desprevenida e chamou muita atenção nas redes sociais, que é o LinkedIn foi pego usando os nossos dados para treinar a inteligência artificial. Que história é essa de pegar o depoimento da galera pedindo emprego, open to work, para treinar robô? Você vai de arrasta ou não nessa ideia? Aliás, antes de ir para arrasta, vamos entender o que é esse uso da informação produzida e compartilhada pelas pessoas para treinar inteligência artificial. Que sentido tem isso, sabe? Bom, então, a inteligência artificial depende de dados. E os dados públicos e que estavam disponíveis de livros, etc., estão esgotando. Já foram usados para treinar as inteligências artificiais. Então, agora elas precisam de novos dados. Então, as grandes plataformas, elas têm os usuários produzindo conteúdos ali dentro. Isso é uma fonte incrível de riqueza, Elton. Pera. É uma fonte incrível de riqueza. Eu vou até beber uma água porque Você está dizendo que aquele post do funcionário de uma empresa X reclamando do funcionário da empresa Y é ouro para inteligência artificial? Falando do home office. Reclamando do home office. Home office. De forma geral, tudo acaba sendo dados que podem ser utilizados para treinar a inteligência artificial. Isso aconteceu não só com o LinkedIn, né? Recentemente teve o caso da Meta, que atualizou a sua política para usar os dados de brasileiros para treinar a inteligência artificial. Depois deu toda aquela celeuma, aquela treta com a NPD, que baniu. Depois agora eles fizeram um compliance ali, acertaram as pontas e voltou. E agora o que aconteceu é que o LinkedIn está tendo o mesmo comportamento, né? E isso, assim, era... Se tinha uma coisa que a gente podia esperar é que todas as plataformas iriam fazer esse movimento, né? Porque... Mas tem uma coisa, na questão da Meta, a IA da Meta, chama a Meta, como a gente apelidou aqui, eu vejo muito sentido dela treinar a inteligência artificial com dados das pessoas. Afinal, essa inteligência artificial vai ser acionada no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e vai conversar com as pessoas. Ou seja, ele precisa entender o que as pessoas estão falando. Mas no caso do LinkedIn tá meio nebuloso, né? Tá nebuloso porque a gente não sabe qual são os produtos e serviços que o LinkedIn vai desenvolver. Pode ser que seja para o sistema de recomendação, de montar feed, pode ser que ele use isso para fazer um pequeno ou um grande, né, modelo de linguagem para auxiliar na criação de posts do próprio LinkedIn. Aí faz sentido você ter uma linguagem muito mais próxima da sua rede social. Entende porque eu tô falando que é ouro? É o ouro. E aí, nesse caso, é um diamante até mais lapidado, porque já está na linguagem do que é a sua plataforma, entendeu? Então, é sacada, né? Essa é a sacada do LinkedIn utilizar esses dados. E além de ter esses posts, né, que são mais inspiracionais do LinkedIn, aquela coisa... Também tem muito conteúdo interessante, sabe? De pessoas colocando conteúdos, informações, então acaba sendo uma fonte bem legal, assim, de dados para treinar a inteligência artificial. Agora, quando a gente pensa que o LinkedIn é uma das grandes plataformas de redes sociais hoje do mundo inteiro, olha a quantidade de dados que eles não têm, né? Então, faz sentido eles fazerem esse movimento. Eu fico pensando no seguinte, outras redes sociais já usaram no passado, outras plataformas já usaram no passado redes sociais para treinarem as suas IAs. E não deu muito certo. Lembra daquela da Microsoft? Altai. A Altai, que virou uma neonazista em 3 dias no Twitter. 3 dias? Você foi... Eu fui longe. Você foi muito otimista. Acho que foi tipo 2 horas. Ela tomou um café, comeu um pão de queijo e virou neonazista. Eu fico me perguntando, por que as redes sociais, as inteligências artificiais evoluíram a ponto de, naquele momento, ela precisou de pouquíssimo tempo para virar uma neonazista e hoje interagindo com os dados do que a galera fala no WhatsApp. No WhatsApp, sabe? Em conversas privadas. Nem um pouco republicanas, imagino eu. Essa IA da Meta, as outras IAs, elas não viram seres completamente deslocados que saem falando completos absurdos, sabe? O que aconteceu no meio do caminho? Tá, bom, vamos entender exatamente o que esse momento, né, do TAI, que faz anos, era um momento em que a área de inteligência artificial não tinha tanta maturidade. Então, o que entrava de dados
treinava, gerava o modelo e o modelo começava a conversar. Era um papagaio estocar. Isso, era um papagaião lá, sem Aham. muito filtro. Hoje você tem uma preocupação muito maior. Então, Sim. não é tudo que vai ser coletado das redes sociais que vai virar dado de treinamento. Então, você tem uma série de tratamento de dados que você vai remover muita coisa que não faz parte. Tem protocolos hoje específicos para você limpar os dados e remover coisas que são nazistas, que são coisas que não condiz com a política daquela empresa. Então, esse é o primeiro passo nos dados, né? Então, você coleta tudo, tira o que é lixo ou o que você não quer e aí deixa uma quantidade de dados. E também tem uma interferência, uma manutenção que se faz depois do treinamento, que você faz vários testes, né, para ajustar o modelo a dar respostas mais aceitáveis. Então, hoje o risco de ter uma TAI nova é muito baixo, mesmo treinando com dados de redes sociais. A não ser que você faça uma coisa liberou geral e dane-se. Aham. Pega os dados na íntegra, treina o modelo e não cuida do output, né, da saída do modelo. Então, aí sim, vira um TAI. Mas hoje as empresas estão mais cautelosas em relação a isso. Você tá quase me convencendo aí de like, mas eu vou de arrasta pra cima, porque a gente ainda não tem muita visibilidade do motivo e da motivação que o LinkedIn vai usar esses dados, se vai ser um grande modelo, se vai ser um agente de IA, ou se ele vai atuar na configuração do algoritmo. Mas, de todo modo, eu sinto que vai transformar a rede em algo mais opaco, mais homogêneo, que tende a seguir um certo discurso para começar a aparecer mais, ranquear melhor. Tudo parecido, tudo Sim, pasteurizado, né? aí a gente vai ver gente que trabalha em uma área tendo um discurso completamente similar a que trabalha numa área completamente distinta. E eu acho que a beleza do LinkedIn, se é que a gente pode encontrar uma beleza lá, eu encontro, é essa troca de informações de pessoas de áreas muito distintas. Além disso, eu acho que é muito problemático você começar a treinar a bots de inteligência artificial antes de pactuar com os usuários daquela rede, que a privacidade deles, de alguma forma, vai ser usufruída para algo que não era até então. Ou seja, mudar os termos de uso antes de começar a fazer isso. Antes de começar a fazer essa coleta. Por isso e por causa desse ceticismo, eu vou de arrasta para cima. Eu vou de arrasta para cima por um outro fator, que eu concordo com as coisas que você disse, mas tem um outro fator que também eu discuti no caso da Meta, que é um fator de economia política. Porque o que eu estou falando, os dados, eles são o ouro para treinar a inteligência artificial. E a gente está falando, por exemplo, aqui no Brasil, de casos de dados de brasileiros que estão sendo usados para treinar uma IA de uma empresa privada dos Estados Unidos. Ah, você quer banir isso? Calma, não quero banir isso. O que eu quero é que seja um jogo de ganha-ganha. Então, se esses dados de brasileiros estão sendo usados para melhorar serviços de uma empresa americana, ok, mas como que nós, brasileiros, também podemos ter acesso a esses dados, ou pelo menos uma parcela desses dados, para desenvolver o nosso próprio ecossistema de inovação local? Como que acadêmicos, pesquisadores, startups podem utilizar uma parte desses dados também para treinar seus modelos, né? Então essa é uma questão que eu sempre coloquei isso para a Meta, que precisa ter uma discussão sobre como criar políticas de acesso a esses dados que são de brasileiros, mas estão dentro de uma plataforma privada, seja o LinkedIn, seja o Instagram, seja qualquer outro, né? E esse é um debate que ainda não começou tão forte, mas que a gente precisa incentivar, né? E aqui acho que no Deu Tilt a gente planta essa sementinha também. Então por isso, né, por falta dessa transparência, por falta desse processo, né, de um jogo de ganha-ganha, porque eu quero também usar esses dados para treinar inteligências artificiais, fazer pesquisa, etc., eu vou de arrasta. Quem diria que a polêmica no LinkedIn ia render tanto, hein? Foi boa a conversa. Qual?